Evangelho de Lucas, se você tiver com a sua Bíblia, abre aí, capítulo 2, eu vou ler em nome de Jesus os versículos 8, 9 e 10. E havia naquela mesma região pastores que estavam no campo, vigiando durante a noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor brilhou ao seu redor, e eles ficaram com medo. E o anjo, só um minuto. Desculpa, gente. Versículo 10. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será dada para todo o povo. Feche seus olhos para a gente orar. Santo Deus, Pai bendito e eterno que estás nos céus, glória, honra e louvor pertencem somente a Ti. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Fala conosco, Pai. Fala conosco com o seu poder, o seu amor e o seu carinho. No nome que é sobre todo nome eu oro. Amém. Amém? Bom, antes de eu começar a pregar, alguns avisos aí para vocês. Vocês devem ter notado que as imagens travaram tanto no Face quanto no YouTube. Já identificamos aqui, o problema é nas plataformas, nas redes sociais. O problema não é com a gente aqui. Então a gente vai ficar nessa dependência, tá bom? E a minha interrupção aqui, falando com vocês, que eu falei só um minuto, é porque a Siri começou a falar no celular aqui. E aí não ia dar ela entrar para me atrapalhar, tá bom? Agora sim, quem procura, acha. É muito interessante quando a gente analisa esse texto a partir do versículo 8 do capítulo 2 do Evangelho de Lucas, que a revelação sobre o nascimento de Cristo, ela não é feita, ela não é dada, ela não acontece através de reis, de sacerdotes, de escribas, de governadores, de imperadores, de poderosos. É muito interessante que essa revelação, os céus, Deus, na sua soberania, decide que esta revelação aconteceria através de pastores anônimos e desprezados. Exatamente, pastores anônimos e desprezados. Na época do nascimento de Cristo, ali nas regiões de Jerusalém, pastores, eles não tinham a confiança do povo. Não eram pessoas, por causa da sua qualificação profissional, por causa do seu ofício, não eram pessoas que inspiravam confiança, não eram modelos, não eram exemplos. Crianças não queriam nem sonhavam ser pastores. Aliás, o judeu seria um contrassenso para ele, e os judeus não incentivavam os seus filhos a seguirem essa carreira. E se algum filho demonstrava vontade de ser um pastor de ovelhas, cuidar de rebanhos nos campos e nos pastos, esse filho seria totalmente desmotivado, desencorajado, porque pastores não gozavam do respeito, da admiração e da confiança daquela sociedade. O Talmud registra que pastores não podiam, eles não serviam para serem testemunhas nos tribunais. Se você tinha uma pendência jurídica, uma causa, e você fosse a julgamento, e a sua testemunha fosse um pastor de ovelhas, não era aceito. A palavra dele não tinha qualquer valor, não tinha como. Pastores, eles não podiam, eles não compareciam para os serviços rituais no templo. Eles não podiam estar lá ofertando. Por quê? Por causa do seu trabalho de pastoreio de rebanhos. Para você entender, 80% do tempo de um ano inteiro, pastores eram exigidos quase que 24 horas cuidando de ovelhas. Portanto, eles ficavam muito tempo distantes da sua família, distantes de toda a comunidade, distante das rotinas da sociedade. Então,
pastores, eles não gozavam desses privilégios e de uma normalidade na sua rotina. E o texto começa dessa forma, que pastores estavam por ali, e são esses pastores humildes e simples que são escolhidos. São esses pastores que são os caras eleitos para que essa revelação seja transmitida. E aí o texto diz que algo impressionante acontece. Um anjo aparece, e o texto diz que o anjo ele se manifesta com um brilho intenso. E o versículo 9 termina dizendo que aqueles pastores tiveram medo. Natural. Imagina você, para aqueles homens era um dia comum, de uma carreira comum, de uma carreira desprezada pela sociedade. Aqueles caras estavam no turno da noite, eles jamais saíram de casa naquele dia pensando que um anjo apareceria para eles. Eles podem até ter ouvido histórias da herança e da tradição dos hebreus, falando de anjos que se manifestaram para profetas, para patriarcas, para grandes homens e mulheres, mas para pastores. E aí quando um anjo aparece e brilha, e aquele brilho é intenso, o texto diz que eles tiveram medo. Eu ficaria com muito medo. Mas aí, quando chega no versículo 10, aí vem a palavra do anjo que apareceu para acalmá-los. Olha o que diz o versículo 10: e o anjo lhes disse: não temais, porque eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Nesse momento que o anjo os acalma, o anjo já está falando para eles, está comissionando, está convocando e está colocando esses pastores em missão. Porque quando ele fala dessa boa nova, quando ele fala de uma boa nova de grande alegria, o anjo termina dizendo: será para todo o povo, não é somente para vocês, não é somente para esse pequeno grupo aqui no anonimato, nessa noite, quando ninguém está vendo, mas as boas novas que eu vos trago é para todo o povo, para toda a gente, em todo lugar. Bom, então agora, se eles têm uma missão, eles precisam entender essa missão, e esse trecho explica. E aí tem 3 explicações básicas. A primeira, versículo 11: porque vos nasceu neste dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo, o Senhor. A primeira coisa da missão, o anjo explica o conteúdo. Por que é uma boa nova de grande alegria? Porque hoje, nesse momento, na cidade de Davi, nasceu Cristo, o Senhor. Ele é o Salvador. Um detalhe que a gente não pode deixar passar: em Cristo ninguém é excluído. Em Cristo todo mundo é incluído. Essa é a primeira lição da missão que eles estão sendo convocados. Todo mundo é incluído, e isso fica claro na escolha de Deus. Deus está escolhendo quem ninguém escolheria. Deus está escolhendo pastores que toda a sociedade, todos os judeus desprezavam, e é para pastores humildes e simples que vem essa revelação. Então aqui o conteúdo da missão, o nascimento de Jesus, essa é a boa nova de grande alegria. Versículo 12: e isto vos será por sinal: achareis o bebê envolto em faixas de pano, deitado em uma manjedoura. Então a missão tem o conteúdo, e essa missão tem um sinal. Esse sinal é um bebê que será encontrado envolto em panos numa manjedoura. A pergunta que fica, reforçando a ideia da inclusão dos pastores, a pergunta que fica é: será que se Deus tivesse escolhido pessoas da mais alta
classe, do mais alto nível social, será que essas pessoas acreditariam neste sinal? Ora, como é que Jesus, o Messias, o Cristo, o Salvador, ele vai nascer envolto em panos, numa manjedoura, num estábulo, no meio de animais, no lugar mais simples entre os lugares mais simples? Para os pastores, foi muito simples acreditar nesta revelação. Para os pastores, não houve sequer questionamento quanto a esta palavra do anjo. E aí a gente chega nos versículos 13 e 14. Bom, e de repente estava ali com um anjo uma multidão dos exércitos celestes, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Então eu tenho o conteúdo, eu tenho o sinal e eu tenho a confirmação. Então, o conteúdo é o nascimento de Jesus, o sinal é um bebê envolto em panos numa manjedoura, e agora a confirmação, aquele anjo que já era impressionante, porque aqueles pastores tiveram medo. O texto diz, esses 2 versículos que eu acabei de ler, que uma multidão dos exércitos celestiais se uniram àquele anjo e cantaram e louvaram. Eu não sei você, mas eu queria estar naquela plateia. Eu gosto muito de ouvir um grande coral cantar, um coral que é afinado, um coral que tem vozes bem ensaiadas, um coral que é grandiloquente, um coral que é magnífico. Você já imaginou o que deve ter sido parte do exército celestial unido àquele anjo para louvar ao Deus Criador? É isso que aconteceu. Então, ali a gente tem a confirmação. Ok, então deixa eu dar uma pausa aqui. O Natal, o dia do nascimento de Jesus, é mais do que uma festa. O dia do nascimento de Jesus é um dia que coloca todo aquele que fica sabendo do fato e aceita o fato em missão. No dia literal, quando Jesus nasceu, no dia literal que está aqui na Bíblia, que eu acabei de ler, as pessoas que souberam do fato, elas já foram vocacionadas e já foram colocadas em missão. Eu e você, no dia que Jesus trouxe vida à nossa vida, porque quando Jesus nasce em nós, Ele coloca vida em nossa vida, Ele coloca potência. Eu e você passamos a ter potência para a missão que nós somos vocacionados. Eu e você também ficamos conhecendo o conteúdo, o sinal e a confirmação. Quando a gente recebe a Jesus, o conteúdo vem, porque a gente fala: caramba, como é que eu não entendi, não acreditava em Jesus até agora? Qual é o sinal? O sinal é porque o Espírito Santo vai trabalhando de uma forma surpreendente dentro de nós. E a confirmação são as coisas espetaculares que a gente passa a ver que não via. Isso tudo acontece. Bom, então agora eu tenho o conteúdo, eu tenho o sinal, eu tenho a confirmação, eu preciso partir para a ação. Deixa eu ler a sequência para você. Vou ler aqui, presta atenção, os versículos 15 e 16. Olha o que eles dizem. E aconteceu que, quando os anjos foram embora para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos agora até Belém e vejamos estas coisas que aconteceram e que o Senhor nos fez saber. E eles foram apressadamente e acharam Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Nesses 2 versículos, a gente encontra o quem procura, acha. Esses caras, eles tinham o conteúdo, eles tinham o sinal, eles tinham a manifestação. Quando termina a manifestação, o texto diz que os anjos vão para o céu, portanto a cena é espetacular, ela é indizível, não dá para eu dizer e narrar como foi, só quem estava lá para saber.
Então os caras estão impactados. O texto diz que então agora, de posse dessa revelação, eles vão procurar. E o texto diz que eles acharam José, Maria e o bebê envolto em panos numa manjedoura. Quem procura acha. Esses caras em missão, eles estavam procurando não porque estavam perdidos. Presta atenção nisso, que aqui tem uma diferença. Eles estavam procurando porque eles foram orientados, porque eles foram esclarecidos, porque eles estavam obedecendo ordens, porque eles estavam seguindo os sinais que o Criador, que o Deus soberano, através do anjo, deu para eles. Quando Cristo nasce em nós, começa a nossa missão. Só que a revelação é gradativa. Deus não revela toda a sua vontade de uma vez para nenhum de nós. A vontade de Deus é revelada gradativamente, paulatinamente, dia a dia nas nossas vidas. Basta a cada dia o seu mal. Portanto, a vontade de Deus, ela vai crescendo até ser dia perfeito, até que a estrela da alva ela brilhe intensamente e a gente consegue caminhar. E Deus está o tempo todo com quem está em missão, com quem é fiel à missão, desde quando Jesus nasceu em você. Bom, se quem procura acha, quem acha celebra. E aí eu leio os 2 versículos seguintes para concluir esse trecho aqui, o 17 e o 18. E vendo eles o fizeram saber a palavra que foi contado sobre esta criança. E todos os que ouviram se maravilharam das coisas que foram contadas pelos pastores. Perceba, os caras saem para anunciar, e o texto diz que quem ouve fica maravilhado, ou seja, tem celebração, e tem celebração porque Jesus nasceu. E isso é tremendo. Quem procura, acha. Para a gente caminhar para a conclusão, os pastores são os personagens que iniciam essa narrativa. Foi sobre os pastores que eu comecei falando para você. E eu quero concluir falando do relacionamento dos pastores com as ovelhas, com os animais, com os bichinhos no campo. Quanto mais intenso, e justamente porque os pastores, como eu te disse, 80% do ano, esses caras passavam 24 horas junto dessas ovelhas, dormindo nos campos, longe da família, cuidando das ovelhas. Uma das coisas que acontecia era, as ovelhas passavam a ter intimidade com os seus pastores, a tal ponto que quando chegava na manhã seguinte e precisava conduzir todo um rebanho para águas, os pastores simplesmente, eles gritam até hoje onde tem pastores, e aquele rebanho que ele pastoreia vai até as águas orientado simplesmente pela voz do seu pastor. Podem 150 pastores chamarem, elas não vão se não for a voz do seu pastor. Mas essa intimidade, o timbre, o som, a força, a potência dessa voz só é entendida e compreendida depois que esse pastor tem intimidade, relacionamento e proximidade com essa ovelha. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, diz que as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e o seguem, e ele conhece as suas ovelhas. Que eu e você, a gente ouça a voz do nosso pastor. Muitas vozes nesse mundo disputam a nossa atenção, vozes que nos querem fazer cair, que nos querem fazer se acabar e se atolar no pecado e no erro. Mas somente uma voz, se você tem relacionamento e intimidade, se você ouvir esta voz, deixa eu te dizer, as bênçãos que você procura, as águas tranquilas que você procura, a proteção que você procura, ouvindo a voz do sumo pastor que é Jesus, você vai encontrar, você vai achar, você vai viver nas promessas de Deus. Que Deus te abençoe.